Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje nós vamos falar com você sobre uma coisa importante, que é aquela figura, né? Digamos, aquele preconceito até meio que folclórico sobre a figura do pastor, né? Dizem que o pastor seria um ladrão, alguma pessoa que se aproveita dos outros, né? Isso, óbvio, é preconceituoso, né? Mas nós vamos tentar esclarecer isso aqui, reconhecendo que existem alguns sujeitos que fazem isso mesmo. Mas agora, o fato de existir alguns falsos pastores que fazem essas coisas não significa que todos os pastores sejam falsos. Obviamente que não. Muitos pastores são honestos, né? Então nós vamos falar aqui sobre como diferenciar um verdadeiro pastor de um falso pastor, né? Da mesma forma, né, especialmente os católicos gostam de fazer muito, alguns católicos, não todos, né, gostam muito de fazer essa afirmação de que os pastores são isso, são aquilo, né? Existem padres que são pedófilos, né? Mas eu não acredito de forma nenhuma que todos os padres são pedófilos, né? Provavelmente existem alguns que são, né? E esses alguns que são acabam sujando o nome de uma maioria que provavelmente é honesta, certo? Então nós vamos defender os pastores aqui, e aqueles que vierem com historinha de bobagem e tal, defendendo o catolicismo, como alguns que fazem isso, não são todos católicos. Esse será ignorado porque é uma pessoa que não merece o menor crédito, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro analisar aqui Mateus 10, certo? O que diz Mateus 10? Em Mateus 10, Deus manda os discípulos para evangelizar, né? Anunciar ao povo de Israel que ele chegou e que vinha trazendo o reino de Deus, que ele era o reino de Deus. Diz o seguinte, Mateus 10: E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Veja bem que ele chamou os 12, né? Os 12 discípulos, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, aos 12 ele deu esse poder, né? Não foi a qualquer pessoa, né? Ele cita aqui o nome dos 12 no versículo 2, 3, 4 e diz o versículo 5: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidade de samaritanos, mas antes ides as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Jesus manda que os 12 vão pregar primeiramente para Israel, porque Israel foi o povo que primeiro recebeu a palavra de Deus. Entretanto, estava rebelde, não estava aceitando a verdadeira palavra de Deus. O que podemos ver de curioso aqui, aliás, antes de prosseguirmos, né, é que dentre os 12 que receberam o poder para expulsar e curar toda enfermidade e todo mal, está Judas Iscariotes, como você pode ver no versículo 4, tá? Então, o fato de simplesmente pregar e até curar não garante que essa pessoa seja um verdadeiro cristão, tá? E você vê aqui Judas Iscariotes no versículo 4. Então, alguém pensa assim: aquele pastor é bom porque ele faz curas e isso e aquilo. Não, cuidado, Judas Iscariotes também fazia, tá? Então, cuidado com isso. O que eu quero dizer com isso, antes de fazer um esclarecimento aqui, é que eu não estou dizendo que não existam milagres, que Deus não opere na igreja dele, nada disso. Isso pode acontecer sim, mas é livre e espontânea vontade de Deus. Quando Deus quer, ele faz. Não adianta um dizer que não faz, outro dizer que faz e ficar essa disputa. É Deus, quando ele quer, ele faz, né? Existem milagres em igrejas tradicionais, existem milagres em igrejas pentecostais, e em todos os lugares existe a ação do Espírito Santo. Só que alguns dão um certo destaque desnecessário. E esses que dão um destaque desnecessário são os Judas Iscariotes, que expulsam demônios, inclusive, né? E curam pessoas. É interessante que eles foram as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregando o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus era o quê? A vinda do Messias que os judeus estavam esperando. E que o Messias era Jesus. E ele disse para eles, para todos os 12, ele deu essa seguinte ordem: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, e de graça recebestes, de graça dai. Então o que Jesus, Deus está dizendo aqui, né, para
12, né? Que eles iam curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios de graça. Eles não deveriam ficar fazendo coletas e mais coletas como alguns fazem. Então a primeira coisa para você entender quem é um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus, uma pessoa que realmente faz a vontade de Deus, é que ele não está preocupado com a coleta. Olha que continua o versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, eles não precisam se preocupar com o que tem que levar, o que tem que prover. Deus vai prover isso, né? E ele diz aqui, digno é o operário, ou seja, o obreiro em algumas versões, né, do seu alimento. Significa que o pastor ele tem o direito dado por Deus de receber sim um sustento para aquela obra que ele faz, mas ele deve confiar na providência de Deus, né? Isso aqui é importante. Alguns não confiam na providência de Deus e ficam fazendo campanhas e mais campanhas para conseguir mais dinheiro do que outra coisa, né? E é interessante que ele diz ainda no versículo 11, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ora, sacudir o pó dos vossos pés aqui não significa um sinal de afronta, não é bem isso. É porque você olhar lá a história de Naamã, por exemplo, quando ele foi curado da lepra, ele deu 7 mergulhos no Jordão, e logo depois ele pediu a licença ao profeta, né, Eliseu, para levar um pouco da terra de Israel para que ele levasse para sua casa para adorar, porque eles tinham a ideia de que a terra estava muito ligada a certos valores, né? Então quando ele sacode o pó dos pés, ele está dizendo que ele não está levando nenhuma coisa daquela terra, porque ele não tem culpa, ele não carrega nenhuma culpa daquela terra. A culpa estava naquela terra, naquelas pessoas daquela terra, né? E quando ele sacode o pó, ele está tirando aquela terra dos seus sapatos, e quando ele tira a culpa que ficou lá atrás, certo? E então ele está fazendo isso, que ele fez o que era possível, não quiseram se converter, então ele se deixou a culpa para trás. Em verdade vos digo que nos dias do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, né? Versículo 15, né? Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ou seja, nós somos enviados como ovelhas em meio de lobos, isso é verdade, né? E devemos estar atentos para a vontade de Deus. Algumas pessoas acabam esquecendo disso e caem em ciladas de lobos, inclusive, que fazem esse tipo de manipulação, né, dos milagres para ganhar dinheiro, né? E devemos tomar cuidado com isso, seja você pentecostal ou não, né? Quem for, dependendo de como você acredita nas coisas, né? Você deve estar atento que há pessoas que realmente se apropriam e se beneficiam da ingenuidade de alguns. E a Bíblia nos diz que devemos ser prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. E nós vimos aqui que esses milagres, eles foram dados aos 12, tá? Não significa que hoje eles não possam ocorrer, tá? Não significa que hoje eles não possam ocorrer. Podem, mas segundo a vontade de Deus, é Deus que vai fazer os milagres acontecerem quando Ele bem quiser, quando for da vontade dEle. Não tem santo, não tem sacerdote, não tem nada que possa fazer isso. A questão dos milagres foi dada aos 12, né? Ele diz aqui, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos integrarão em sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Ou seja, já está falando aqui para os 12 em relação ao que ia acontecer depois da subida de Jesus ao céu. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não dê cuidado como ou que é a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer. Está dizendo que na hora da perseguição você não deve estar preocupado, vou fazer assim, assado e vou arrebentar. Não é isso. Você tem que confiar em Deus, pedir a Deus orientação.
Isso nos indica que nos momentos de dificuldade em nossas vidas, nós devemos pedir a Deus orientação. Quando somos perseguidos, quando somos afrontados, nós devemos orar a Deus e não pensar no que vamos fazer, mas deixar que Deus faça, ou que Ele nos oriente o que devemos fazer, se devemos tomar alguma atitude. E Jesus disse, por que isso? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E continua ainda dizendo aqui que o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Bom, voltando para o nosso assunto específico aqui, né? Quanto à cura dos enfermos, nós vimos aqui que se refere exatamente aos apóstolos, esse capítulo aqui, 10 de Mateus, né? Se refere aos apóstolos que curavam os enfermos, limpavam leprosos, ressuscitavam os mortos, expulsavam demônios, de graça recebeste, de graça dais. Então, pelo que nós lemos aqui, se refere exclusivamente aos 12, tá? Então, esses 12 receberam esse poder, incluindo, por mais estranho que pareça, Judas Iscariote. Ou seja, mas você tem 12. E quantos desses são, na verdade, traidores? Só um, né? Mas às vezes as pessoas olham só para o Judas e esquecem de olhar para o Pedro, Tomé, Mateus, Bartolomeu, Filipe, Zebedeu, Tiago, André, João. Esquece de olhar para todos esses e olha só para o Judas Iscariote. E como podemos evitar isso, né? Nós não podemos evitar porque o joio, que é o Judas, né? Que inclusive tem poder para expulsar demônios, né? E para curar toda enfermidade e todo mal, esse Judas também, ele está proliferando no meio dos crentes. E nós devemos estar atentos para reconhecer o Judas, né? Se nós formos em Marcos 16, nós vamos ver o seguinte, que Jesus ressuscitou, né? Apareceram os anjos aqui falando para Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, né? E logo depois elas se assustaram e não falaram diretamente para os apóstolos, falaram depois. E ele diz assim, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Ou seja, disse que Jesus ressuscitou e que ele iria para a Galiléia. E por que colocou o nome de Pedro aqui? Porque Pedro é a pedra? Alguma coisa? Não significa isso. É porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. Ele sabia que não era merecedor, tá? Ele sabia que não era merecedor. Falar uma coisa 3 vezes significava o superlativo. Quando negasse 3 vezes, é mesmo que dizer negar totalmente, negar incondicionalmente, certo? Negar de forma absoluta. E Pedro estava triste por isso e talvez ele tivesse vergonha de chegar até Jesus. E elas saíram apressadamente, fugiram no sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam, né? Elas ficaram com medo. Provavelmente dos romanos e dos fariseus especialmente, né? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, ou seja, anunciou aos discípulos. Ouvindo eles que vivia, que tinha sido visto por ela, não o creram. Ou seja, os discípulos não creram em Jesus. Lembra aqueles discípulos que lá em Mateus 10 receberam poder para curar enfermos e expulsar demônios, até ressuscitar mortos? Eles não creram. E partindo ela, anunciou os que tinham estado com eles, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Então ele se manifestou a 2 discípulos posteriormente, ele que é Jesus, né? E indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Ou seja, eram 11, os 11 não ouviram, depois 2 viram a Jesus, anunciaram para os outros 9, ainda assim não creram. Finalmente apareceu aos 11, ou seja, todos eles juntos, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, o que era importante para Jesus não era se eles expulsavam demônios, não era se eles faziam os milagres, mas a fé deles, né, na salvação, que Jesus era o Messias e que ele venceria a morte, né? E Jesus lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração. E disse-lhes, aí depois que ele lançou-lhe em rosto, ele deu uma ordem. Ele falou assim, deixa de ser molenga, deixa de duvidar da palavra de Deus e faça o seguinte, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão mão sobre os enfermos e os curarão. É aqui que tem um grande problema, que algumas pessoas pegam esse versículo e diz que esses sinais que seguirão os que crerem seriam a toda a igreja, todos os membros da igreja, ou alguns pastores que teriam esse poder especial. Mas como nós vimos na coerência do texto, né? Nós vimos aqui que estava falando dos discípulos, da dúvida dos discípulos, e depois ele lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza do coração dos discípulos. E depois ele mandou pregar o evangelho a toda criatura, os discípulos, né? E claro que essa ordem aqui se estende por todos, né? Para todos. E ele continuou dizendo: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão mãos sobre os enfermos e os curarão. E esses sinais aqui, eles seguiriam, na verdade, especialmente os apóstolos, né? Então ele está específico para os apóstolos. Não significa que ele não possa acontecer em outros momentos, mas os que creem aqui está se referindo aos apóstolos. Claro que aqui também tem crerem no plural, no futuro, né? Crerem, né? É para o futuro. Então pode se referir também a outras coisas que esses apóstolos estivessem fazendo e que eles tinham esse poder já dado lá em Mateus 10, lembra? Né? Inclusive a Judas Iscariotes, que aqui Judas Iscariotes em Marcos 16 já não está mais, já está morto, né? Se suicidou. E Jesus deixou isso bem claro. Ou seja, nós devemos entender que os milagres não são o principal, né? Os milagres eles podem até seguir os que crerem, mas principalmente foi para os apóstolos, né? O que é principal é a fé, é você crer. Se você crê, esses sinais podem te seguir ou até podem não seguir diretamente a você. Eles podem estar em outra pessoa, né? Digamos que você espere um milagre. Você pode não receber o milagre e quem vai receber é outra pessoa, outro irmão da igreja vai receber e você não recebe. Aí porque você não recebe o milagre você fica chateado? Não, porque a Bíblia nos promete só uma coisa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso que Jesus nos oferece. Nós temos aflições nesse mundo, não porque Jesus nos dê aflições, porque Deus não tenta ninguém. Mas as aflições existem porque o mundo quer nos derrubar. Então é natural que o crente tenha aflições, né? Agora, quanto às outras coisas, elas acontecem, mas acontecem em casos esparsos, em casos diferentes. Quando você vê algum lugar onde uma pessoa vive oferecendo milagres, profecias a atacado, cuidado com isso. Isso não vem de Deus, porque aí deixa de ser a vontade de Deus e passa a ser a vontade do cara que está pedindo oferta, que vai ter profecia ou milagre, né? Eu lembro uma vez, para quem não sabe, minha esposa é deficiente visual, né? Uma vez teve um pastor, não vou dizer o nome aqui, aqui em Niterói, fazendo uma cruzada ali na antiga Vila Olímpica de Niterói. Era um lugar aberto e tal, e chamou muitas pessoas, né? Eu falei para minha esposa: não vai não, vai não. Aí todo mundo insistindo: vai, né? Aquele movimento. Eu falei: não vai não, que vai adiantar nada. Aí no trabalho também as pessoas: não, eu vou e tal. Eu trabalhava no mercado, né? Pessoas mais humildes, muita gente querendo ir para receber bênçãos e tal, né? E quando chegamos lá, minha esposa chamaram os enfermos para ficarem no lugar perto do palco, né? E as outras pessoas amontoadas, multidão. Eu fui, levei minha esposa e mandaram eu sair. Eu falei: não vou sair não, vou ficar aqui, né? Aí fiquei lá atrás, né? Tinha umas gradezinhas de ferro que colocava aquela removível, né? Eu fiquei ali atrás da grade e fiquei olhando. Aí tinha um senhor numa cama, que foi levado numa cama, passando mal. Tinha outro na cadeira de rodas, tinha outro com muleta, né? Tinha um outro cego lá, minha esposa mesmo era cega. Aí quando chegou no final: agora nós vamos fazer a oração pelos enfermos, né? Mas eu vou fazer a oração e vocês vão sair, não vão olhar para trás, disse o pastor lá, né? Que se vocês olharem para trás, não vão receber a bênção, vão ser amaldiçoados.
Ele botou medo, então saiu todo mundo embora. Mas eu fiquei ali, esperei a oração, né? Aí quando a oração aconteceu, a pessoa que estava na cadeira de rodas fez um esforço danado e levantou. Que estava com a muleta fez um esforço absurdo, se equilibrou e todo mundo, tá curado, tá curado. Mas aquele tá curado durou assim alguns segundos. E logo depois ele já foi despedindo as pessoas, né? Dizendo para não olharem para trás. Mas eu continuei ali atrás. Quando eu continuei ali atrás, peguei minha esposa, estava cega ainda, né? Olhei pro cara que saiu da cama, voltou para a cama, né? Na mesma situação que estava. O cara que perdeu a muleta pediu a muleta de volta, né? Porque não estava conseguindo se manter em pé. O outro que estava na cadeira de roda caiu no chão. Tiveram que pegar ele e botar na cadeira de rodas novamente. Ou seja, não houve milagre nenhum. Mas as pessoas pensaram que houveram. Por quê? Porque se confundiram e deixaram de fazer o que Jesus falou. Ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Está aqui, ó, quer ver? Ó? Deixa eu listar. Aqui, ó. Eis que vos envio com ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão os sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Aqui já é uma outra coisa, né? Mas existe hoje algumas pessoas que são assim, né? E nós devemos entender que essas pessoas não são o normal da igreja. Essas pessoas são Judas Iscariotes. Tem 11 bons discípulos com seus defeitos, com suas qualidades, e tem um traidor. As pessoas estão julgando os evangélicos a partir de um traidor, né? Outro dia uma pessoa veio falar aqui e tal sobre, sei lá, os pastores falando essas coisas. Quando eu falei que os padres eram pedófilos, ele não gostou. Ah, por que não gostou? Se você atacou os padres, os pastores primeiro, né? Você atacou os pastores. Quando eu digo isso, você não gosta? Eu também acho que os padres todos não são pedófilos. Tem alguns que são pedófilos e não foram punidos e devem ser punidos. A punição foi muito branda, né? Eles tinham que ir para a cadeia. Mas aí o que acontece? Não, aí deixa para lá, o Vaticano resolve, né? Isso aí está errado. Mas agora que todos os padres são pedófilos, não, isso seria uma leviandade, como é uma leviandade quando essa pessoa chega e fala isso dos padres, dos pastores, melhor dizendo, que são ladrões. Porque não são todos, existem um ou outro. Assim como existem padres também que são ladrões, provavelmente, né? Mas não são todos, né? Existem em todos os lugares esse tipo de pessoa. Agora o que a gente precisa saber é que a gente não pode misturar as coisas, achar porque existe uma pessoa ruim, todas as pessoas seriam ruins, né? Não é isso. Embora teologicamente a gente entenda que um padre está errado, né? Biblicamente ele está errado, como pessoa, como ser humano, como uma pessoa que procura o bem, ele é uma pessoa honesta, claro, a gente tem que acreditar nisso, né? Agora, não pode se pegar e misturar todas as coisas, né? Um caso de um específico, um Judas que está ali no meio, e tentar atribuir aquela questão do Judas a todas as pessoas. Claro que não. Mas é claro que se alguém vier falar para mim, os pastores são isso, eu vou devolver na mesma moeda, porque ele está falando bobagem, né? Eu não acredito que todos os padres sejam pedófilos. Mas se ele falar isso, eu vou falar isso para ele, porque é o que ele não gosta de ouvir, né? Então você tem que responder da forma que ele não quer ouvir, para ele sentir o que ele está falando. Não é para ofender os padres, mas para ele sentir a besteira que ele está falando, né? Então eu quero dizer a vocês que você esteja atento. Deus pode fazer um milagre na sua vida? Pode. Ele pode quando ele quer. Mas agora, algumas coisas que você encontra na Bíblia, elas foram definidas exatamente para os apóstolos. E os apóstolos são aqueles que conviveram com Jesus no período em que Jesus estava vivo, né? E que viram os milagres de Jesus. Mas Paulo não conviveu com Jesus. Quem disse? Ele viu a Jesus naquele período ali, provavelmente. Só não foi citado esse momento em que ele viu a Jesus, né? Ali durante sua pregação, ele conviveu com aquelas pessoas, ele viu todas as coisas que aconteceram. Ele só era inimigo de Jesus, mas depois se converteu, tá? Então, chegar uma pessoa e dizer que é apóstolo e que faz milagres, isso e aquilo, cuidado com isso, tá bom? Então, pode ser que existam milagres. E pode ser até que um Judas Iscariotes esteja fazendo milagres. E você esteja sendo levado para o que não deve, para um lugar que não deve. Porque o principal não é o milagre. O principal não é você ser curado. O principal é a fé que salva. Se você tem fé em Jesus, que Ele vai te salvar, isso que é o principal. É esse alerta que eu quero deixar. Não quero dizer que você vai brigar com seu pastor dizendo, não existe cura, não existe milagre. Não entra nessa não.
tá? Isso é uma coisa muito à parte, né? Não entra nessa não. Você pode até acreditar nisso, sim, né? Que existem curas hoje, milagres, e existem de fato, né? Mas cuidado como você acredita, porque algumas pessoas, não são todas, obviamente, é uma pequena parte, né? É 1/12, se nós formos considerar o exemplo dos apóstolos, né? 1/12 dos pastores talvez sejam maus pastores, mas existem outros que são bons. E existem até alguns que são bons, né? São bons realmente, e tomam atitudes erradas, tá? Tomam atitudes erradas. Mas por quê? Pela sua natureza humana, né? E então o fato de tomar uma atitude errada, né? Ter preferências por algumas pessoas, por exemplo, prejudicar às vezes uma outra pessoa, é uma questão humana. Mas às vezes não é uma coisa constante daquela pessoa, é uma falha humana. Mas agora existem aqueles que fazem constantemente, e com esses nós devemos tomar muito cuidado para que Deus nos livre de todo mal e nos abençoe. Essa é a mensagem de hoje, espero que você tenha entendido, né? Os milagres existem, os milagres acontecem, mas não estão mais na mão de ninguém. Eles foram dados aos apóstolos. E os sinais seguem a nós, que cremos sim, mas quando Deus quer, quando é da vontade dele, e não quando é da nossa vontade, tá bom? Que Deus o abençoe rica e abundantemente.